Bom, então nós partimos aqui para a dedução das equações de conservação na forma diferencial. Essas equações são as equações de conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia. Para fazer essa dedução, nós partimos das seguintes hipóteses. A primeira delas é de uma geometria cartesiana bidimensional. O fato de ser cartesiana simplifica, né, porque nós trabalhamos, digamos assim, num plano xy. E o fato de ser bidimensional é que nada do que ocorre na direção perpendicular ao papel é relevante, né, para essa nossa dedução. Alguns problemas se adequam muito bem a essa hipótese. São esses que a gente vai querer avaliar aqui. A segunda hipótese é de regime permanente, ou seja, não há variação de nenhum parâmetro em função do tempo. O escoamento é incompressível, essa é uma hipótese bastante comum que nós adotamos, ou seja, a massa específica da densidade ela é constante e as forças de corpo são desprezíveis. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que a força de campo gravitacional, a força de corpo, né, devido à ação da gravidade, ela é pequena, né, frente a outros efeitos relevantes do problema. Ou seja, a velocidade desse problema, desse escoamento do fluido, pode ser tão elevada que não importa o sentido em que a gravidade esteja apontando ou operando. Tá? Então, começando pela dedução mais simples, que é a dedução do princípio de conservação da massa, nós temos aqui o nosso volume de controle bidimensional, que tem dimensões dy e dx aqui no plano. Esse é um volume porque as suas dimensões são dx, dy e 1, né? Então na direção z perpendicular ao plano do papel, nós adotamos que aquela dimensão é unitária. E nós temos aqui os fluxos, né? Os fluxos de massa entrando e saindo pelas faces do volume de controle. Notem que, pela hipótese de regime permanente, não há nenhum acúmulo de massa dentro desse elemento de volume. Tá? Então, efetivamente, o que a gente tem aqui é uma vazão, porque nós temos ρ, massa específica, vezes U, que é a componente da velocidade na direção x, vezes uma área que é dy vezes dz, mais dz é igual a 1, então fica só dy. E aqui é a mesma coisa, aqui é um fluxo de massa ρv vezes um dA, mas esse dA, que é dx dz, é simplesmente igual a dx, em que v é a componente do vetor velocidade na direção y. Né? E aqui, nas outras faces, o que nós temos é nada mais, nada menos do que um ρv mais um delta de ρv vezes uma área, certo? Então, esse segundo termo aqui é só uma expressão matematicamente mais coerente de se escrever um d de ρv, um delta de ρv, tá? Porque nós tomamos a derivada, né, parcial com relação a y de ρv vezes um dy, e aqui esse dy cortaria com esse dy daqui. Então, efetivamente, o que nós temos tanto nessa face daqui, né, essa face y aqui positiva, e nessa face x positiva, o que nós temos é um ρv mais um delta de ρv, e aqui um ρu mais um delta de ρu, certo? Tá? Então, variações infinitesimais do que daquele fluxo de massa que adentrou o volume de controle pelas faces x negativo, essa daqui, né, e y negativo. Tá? E aí, só para lembrar também, porque isso vai ser importante daqui a pouco, essa face daqui, né, é uma face x negativo, porque o vetor unitário que aponta, né, que é característico dessa superfície, aponta na direção x negativo, e aqui nessa face, ela é uma face y negativo, porque o vetorzinho unitário que caracteriza essa face aponta aqui na direção y negativo, tá? Bom, então, tomando o balanço de massa pelas faces do volume de controle, o que significa
tomar o balanço de massa, né? Seria fazer tudo que entra deve ser igual ao que sai, né? Porque não tem acúmulo de massa, então é, é, uma derivada no tempo seria igual a zero. Então, basicamente, né, se o que entra é positivo e se o que sai é negativo, né, esse ρ dy aqui, por exemplo, vai cancelar com esse ρ que multiplica esse dy aqui, esse ρv dx vai cancelar com esse ρv que multiplica esse dx aqui, e o que vai sobrar efetivamente vão ser as derivadas parciais, ou seja, ddy de ρv mais um ddx de ρu é igual a zero, que é exatamente o que nós temos aqui, né? Então, essa equação, né, essa primeira equação, ela nada mais, nada menos do que o balanço de massa, ou o princípio de conservação da massa aplicado àquele volume de controle, né? Então, duas coisas que eu queria comentar a respeito dessas equações. A primeira delas é com relação às unidades, né? A equação de cima, ela tem unidades de quilograma por segundo por metro cúbico, certo? Porque ρu, né, tem unidade de quilograma por metro quadrado por segundo. Isso é fácil de ver porque ρ a gente sabe que é uma vazão, então tem unidade de quilograma por segundo. Se eu tiro A, né, eu fico com quilograma por metro quadrado por segundo. Dividindo pelo metro, né, que nós temos aqui embaixo com o dx, nós temos essas unidades, quilograma por segundo por metro cúbico. O que significa, por assim dizer, uma unidade de vazão, né, quilograma por segundo, por unidade de volume. Né, o que faz sentido porque nós estamos trabalhando com um volume de controle infinitesimal. Então é como se aquele princípio de conservação da massa valesse no menor volume que eu consigo estabelecer ali, no volume de controle diferencial para o meu domínio, certo? E a segunda coisa diz respeito a esse operador matemático, né, que é o chamado operador divergente, certo? Então, essa operação matemática, né, essa operação diferencial que nós temos aqui, ela resulta da aplicação da divergência. O que significa dizer, por exemplo, que quando o divergente de uma determinada grandeza é igual a zero, e essa grandeza é uma grandeza vetorial, né, porque esses fluxos de massa são grandezas vetoriais, isso significa dizer que o que entra é igual ao que sai, né, quando o divergente é igual a zero, certo? Que é exatamente o que está acontecendo aqui. E essa equação daqui de baixo, né, ela tem unidades de metro cúbico por segundo por metro cúbico, certo? Então ela tem unidade de 1 por segundo, né? Porque como nós eliminamos o ρ ali daquela equação, fica fácil de ver isso, certo? Então ela é uma conservação, digamos, de uma vazão volumétrica por unidade de volume, tá? Isso só foi possível porque nós eliminamos a massa específica pela hipótese de ρ constante, tá certo?